que aconteceria se você soubesse que a sua história tem um início, um meio e um fim? O que você faria se soubesse exatamente onde seria o ponto final de algo que não deseja que acabe? Se descobrisse que toda a sua vida está nessa estrada, você permitiria que a carona acabasse? Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui com uma nova proposta e fazer uma forma diferente de abordar os meus livros, que é contar um pouco sobre cada um deles. Hoje eu quero começar com um livro que foi muito especial para mim, que é o A Carona. Eu fiz algumas marcações, porque eu vou ler para vocês algumas partes do livro. Eu dediquei esse livro ao meu pai, que tá aqui, a dedicatória, tá vendo? Eu dediquei o livro ao meu pai porque quando eu comecei a escrever, o meu pai já tinha falecido e ele não fazia ideia que eu iria seguir por esse caminho. Para Nilton Amaral, por todos os momentos únicos e por me fazer entender, mesmo que da maneira mais difícil, a importância de dizer eu te amo. E é um livro muito gostoso, muito rápido, ele é bem fininho, tá vendo? E eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a minha escrita com esse livro. Muita gente, quando lê esse iniciozinho do livro, pensa que a história é verdadeira, mas a história não é verdadeira, gente. Eu fiz isso como uma brincadeira. Quando pequena, ouvia meu pai dizer que o destino era um velhinho sábio de calças curtas que ficava na esquina esperando você passar para aprontar alguma travessura. Durante anos, achei que essa visão de vida era o argumento que meu pai usava para fantasiar sobre a sua própria história. Hoje percebo que nunca ouvi nada tão sábio, verdadeiro e interessante. Afinal, quem de nós pode dizer que não foi vítima do destino em algum momento da sua estrada? O mesmo vale para as duas pessoas cuja história irei contar. Não é nada inventado da minha cabeça, nem mesmo sonho que tive e resolvi colocar no papel. É a história verdadeira de um casal, contada pela melhor amiga de uma prima da ex-namorada do vizinho do meu primo de segundo grau. Eu comecei a escrever A Carona quando eu ainda escrevia fanfic e quando eu ainda estava bem no iniciozinho da fanfic. Eu escrevi A Carona, que foi uma fanfic que ficou durante um tempo nos sites de fanfics daquela época, né, há 7 anos atrás. E aí eu escrevi A Carona e ele ficou lá, tinha um outro título, lógico, era um título em inglês, porque era como acontecia na época. E aí quando chegou a chance de eu lançar para uma editora, quando a Pandora me perguntou um livro que eu ainda não tinha trabalhado, eu ofereci A Carona e entramos. E nós fizemos essa capa lindíssima, eu amo essa capa. Olha que capa. Foi o único livro que eu escrevi até hoje em terceira pessoa. É um livro que eu gosto demais dele. É uma leitura bem rápida, bem gostosa. Se você sentar em uma tarde, você consegue ler o livro todinho. A Carona é um livro que conta a história de Daniel e Gabriela. E ele é um livro que acontece aqui no Brasil. Foi um dos primeiros livros que eu escrevi com a história acontecendo no Brasil. E eu me senti muito feliz fazendo isso. Conta a história de uma carona que é oferecida por Daniel a Gabriela no sul do país. A carona acontece de uma cidadezinha próxima de Canela até o Rio de Janeiro. Era para ser apenas uma carona. Daniel encontra a Gabriela no meio da rua à noite pedindo carona. Estava muito frio, estava chovendo e ele resolve parar para oferecer essa carona para Gabriela. Daniel é um rapaz que na verdade ele está fazendo essa viagem, ele é um empresário, ele tem uma empresa de marketing e de publicidade e ele está fazendo essa viagem porque ele precisa fechar um grande negócio que vai ser a salvação dessa empresa, porque essa empresa na verdade faz parte de um grupo de empresas que pertence ao pai dele. E o pai dele confiou essa empresa a ele e ele estava colocando a perder o que a empresa tinha para oferecer por conta das aventuras que ele tinha. E uma dessas aventuras foi com Raquel. E Raquel enlouqueceu porque Daniel prometeu casamento e não quis casar no final. Então ela infernizou a vida dele. O que foi que Raquel fez? Raquel começou a aparecer em todos os lugares e destruir tudo que Daniel estava construindo. Se ela aparecia no meio das reuniões e dava escândalo, ela aparecia no meio de jantar e dava escândalo. Se ele tivesse com outra mulher, ela dava escândalo. Raquel era comissária de bordo. Ela fazia parte de uma das empresas que tinha um acordo com o pai de Daniel. Então ela conseguia estar em todos os voos que Daniel estivesse. E Daniel começou a fantasiar com a ideia de que Raquel iria derrubar o voo para se vingar dele. Ou que ela aprontaria qualquer coisa dentro do avião. Então ele passou a não querer mais viajar de avião. Ele fez essa viagem de carro. Alguns dias, né, do Rio de Janeiro até uma cidadezinha bem próxima a Canela, que fica no sul do nosso país. E aí ele vai fazer essa viagem, só que assim, ele resistiu muito a fazer, porque ele tem uma história nessa cidade. Ele tinha feito uma promessa de que ele não se relacionaria com mulher nenhuma, enquanto ele não resolvesse esse problema com Raquel, enquanto Raquel não deixasse ele em paz.
E então ele vai embora, e quando ele vai embora, ele descobre que Gabriela está no meio da estrada pedindo carona. Então ele para dar carona a essa mulher misteriosa, que durante essa viagem, que acaba se prolongando demais, era para ser apenas 3 ou 4 dias de viagem de carro, ele acaba ficando mais tempo com Gabriela, porque Gabriela apronta muito. Ela é talvez a personagem mais maluca que eu já tenha criado até hoje. Não vai me dizer seu nome? Na tentativa de desviar os pensamentos que insistiam em distraí-lo, manteve os olhos fixos no asfalto molhado. Precisava prestar mais atenção nele do que na mulher ao seu lado, que cheirava fruta madura, molhada, pronta para ser arrancada do galho e degustada. Droga, era melhor pensar em outra coisa. Para que você quer saber? Assumiu uma posição defensiva. Daniel não entendeu o motivo dessa atitude. Primeiro, porque estou te dando uma carona sem conhecê-la. Acredito que no mínimo poderia dizer o seu nome, já que não tenho como saber se é uma psicopata. Rebateu prontamente. Estava acostumada a intimidar as pessoas e com ela não seria diferente. Saber o meu nome não me impediria nada. Ela é louca. Daniel surpreendeu-se com a defesa da garota. Que mal havia em lhe dizer o nome? Todas as pessoas se apresentavam, apertavam as mãos, principalmente se estivessem em uma carona. Só se ela fosse, olhou apreensivo. Não, com certeza não. Deve ser só uma louca mesmo. Durante essa viagem eles vão descobrindo que os dois possuem uma história com aquela cidadezinha e que por um acaso do destino eles se reencontraram naquela cidadezinha. Então Daniel e Gabriela, eles vão viver um romance muito legal. É divertidíssimo, vocês vão dar muitas risadas com as coisas que a Gabriela faz. Ela é muito engraçada, ela é muito divertida, porque ela é uma garota que ela tenta a todo custo esconder dele quem ela é de verdade, ao mesmo tempo que ela quer que ele saiba quem ela é de verdade. Então fica uma coisa meio que confusa, assim, em um segundo ela é uma coisa e no outro segundo ela é outra, e ele fica bem perdido com ela. Você é mais doida do que eu pensava. Balançou a cabeça para expulsar os pensamentos e passou a mão nos cabelos perfeitamente desarrumados. Ele estava nervoso e excitado. Aquela garota seria sua desgraça. Pode desistir. Ela voltou-se para a estrada sem olhar para o motorista, cruzando os braços na frente do peito e assumindo uma expressão determinada. Eu nunca transaria com você. Riu cinicamente. Duvido muito. Ele retrucou, no mesmo tom cínico que Gabriela tinha usado. Eu também percebi seu olhar em mim lá na lanchonete. Rebateu tentando intimidar ou desafiar a garota. Gabriela se incomodou com a sua revelação. Ele percebeu, pensou ela com esperança e receio. Rapidamente se recompôs. Somos incompatíveis, continuou, sem se deixar intimidar. Sem sombra de dúvidas. Ele riu debochado, o que a deixou ainda mais irritada. Eu falo em todos os aspectos, inclusive o físico, encarou o motorista e arqueou uma sobrancelha. Como assim? Somos fisicamente incompatíveis. Veja, você é enorme, enfatizou, sem demonstrar vergonha. Enquanto eu sou pequena, delicada, incompatível, entendeu? Porque ele realmente resiste a Gabriela durante muito tempo, assim. Gabriela, ela meio que enlouquece ele, assim, sabe? Ela faz ele acreditar que não quer nada com ela e depois ele acreditar que ele quer tudo com ela. Ela põe um apelido no pênis dele. E aí ele fica um pouco irritado com isso, né? O que você tem contra o nome pênis? É pesado demais. Ela voltou a cruzar os braços e franziu o senho, como se estivesse aborrecida. Sua atitude era um tanto infantil, mas Daniel, curiosamente, estava se deliciando com aquilo. Pesado. O rapaz não acreditava naquela conversa. Ele estava com a garota mais bonita e intrigante, misteriosa e envolvente que já tinha conhecido. Ambos sozinhos no carro, conversando sobre o nome adequado para o pênis. Inacreditável. O Will é mais leve, mais divertido. Ela continuou, como se estivesse conversando sobre a escolha da cor da camisa para um passeio em um parque. Tem uma porção de outros nomes que pode utilizar. De maneira surpreendente, ele entrou na brincadeira. Todos pesados ou pornográficos. Coisas de homem machista e inseguro que não admite nada menos grosseiro para denominar seu instrumento de trabalho. Uma perfeita demonstração de falta de maturidade de vocês. O Will é perfeito. Eu gosto. Mais uma vez ela sorriu inocente. Inocente para ele, que se viu preso naquele sorriso. E então é isso, gente. A Carona é um livro muito bom. Eu vou colocar aqui embaixo o local onde vocês podem encontrar. O livro pode ser adquirido na minha lojinha. Eu tenho uma lojinha onde meus livros são vendidos autografados e sempre vai com alguns marcadores, um kit de marcadores, alguns brindezinhos. Você pode encontrar ele em todas as livrarias.
Ele está na Amazon também. Você pode adquirir o e-book ou você pode ler o livro pelo Kindle Unlimited. Eu vou colocar também o linkzinho aqui embaixo para que vocês possam encontrar. E também como parte desse novo projeto que eu estou iniciando, eu vou colocar também alguns vídeos que saíram por aqui pelo YouTube de pessoas que resenharam a carona. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ative o sininho. Em breve vocês vão receber um novo vídeo meu, tá bom? Beijos e obrigada, gente.